Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de 1 a 23. Mateus, capítulo 13, os versículos de 1 a 23. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar?
Senhor, dá-nos a Tua graça nesse instante de podermos ouvir a Sua voz, pela Sua palavra, que foi lida com o propósito da pregação. Conforta, encoraja-nos, edifica-nos, consola-nos pela palavra que acabamos de ler, a fim de que todo o propósito dela se cumpra em nossa vida. Que o Senhor, então, dê-nos a Tua bênção e tem misericórdia desse Teu servo. Que minhas falhas, meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Sua voz, não somente por Ti mesmo fala ao Teu povo, e que eu seja apenas instrumento de transmissão de Sua vontade. Em Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor nosso, é que Te suplicamos. Amém. Amém. A parábola do semeador é, sem dúvida, talvez ela e a do filho pródigo, né? E talvez a do bom samaritano sejam as parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus Cristo. Talvez também sejam as mais mal interpretadas. A parábola do semeador, ela é contada num contexto muito interessante. E, diferente das outras parábolas, o Senhor Jesus não faz comparação. Ele não diz o reino dos céus é semelhante a, ou fulano é semelhante a. Simplesmente, então, Mateus nos diz que o Senhor saiu da sua casa um belo dia. Ele morava em Cafarnaum, uma cidade que ficava à beira do mar de Genezaré ou de Cesareia, é a mesma coisa. E então a multidão se dirigiu a ele a fim de ouvi-lo. E ele contou diversas coisas naquele dia, anunciou o Evangelho diversas vezes a eles ao longo daquele dia, e o fez tão somente por meio de parábolas. E essa é uma delas, a qual ele contou naquele dia. A parábola do semeador também ela é interessante pelo aspecto de que o próprio Cristo já interpretou para nós. Então eu não posso dizer que o sentido da parábola é tal, porque o próprio Cristo já nos deu tal sentido. Ele então nos diz que o semeador é Ele mesmo, a semente é a palavra e a terra são os seus ouvintes, que reagem, cada um de uma maneira, quando ouvem aquela palavra. Então, o sentido da parábola já foi entregue a nós pelo próprio Senhor. O que nos torna, ou o que torna para nós, melhor dizendo, difícil a pregação desse texto. Porque você não pode dizer muito além daquilo que Cristo já disse, já que Ele desvendou-nos o significado da parábola. Então, cabe a nós fazermos, na verdade, a aplicação dela de modo correto às nossas vidas. E é exatamente dessa maneira que eu vou abordar o texto. Nós vamos olhá-lo de um modo mais aplicativo, haja vista de que o próprio Cristo já nos mostrou o que significa a parábola, tá bom? E vai ser dessa forma que nós faremos. Quando o Senhor Jesus contou a parábola às multidões, e os discípulos, no verso 10, lhe perguntam qual é o sentido da parábola, isso já nos mostra, então, uma das primeiras coisas que devemos observar no texto a fim de aplicarmos ela às nossas próprias vidas. Observe que a parábola é para as multidões, mas o significado da parábola é apenas para os discípulos. Então já aqui nós temos uma verdade que não pode ser passada por cima. A parábola foi direcionada para as multidões, mas o seu significado é apenas para os crentes. O objetivo, então, de trazer o significado da parábola apenas para os crentes é exatamente de mostrar a relação filial que eles têm com o seu pai. O pai não fala com filhos que não lhe pertencem. O pai se dirige aos filhos que lhe são próprios. E isso é extremamente importante para nós, porque quando chegarmos nos solos, os solos representam os movimentos do nosso coração quando ouvimos a voz do nosso Pai.
e se não compreendermos a relação que temos com Deus, de que somos seus filhos e Ele é nosso Pai, é possível que nós, por diversas vezes, queiramos reagir mediante os 3 solos que não frutificam. Então, Cristo chama os discípulos e diz a eles o significado da parábola, mostrando a relação, o privilégio. Observe comigo no verso de número 12 e 13, que ele diz assim: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. É algo que prossegue, algo que prospera, é algo que cresce. Então, ao que tem se lhe dará, ao relacionamento entre Deus e nós, e por conta disso Ele nos fala de sua parte, e nós prosseguiremos em conhecê-lo e viver com Ele. Mas ao que não tem, até o que julga ter, lhe será tirado. Então, os homens julgam serem filhos de Deus. Isso é o que eles acham que têm. Jesus então diz que o Evangelho lhes mostrará que até o que eles julgam ter, que é exatamente o fato de serem todos filhos de Deus, isso lhes será tirado. Porque à medida que o Evangelho é anunciado, os que creem são os que têm. Os que não creem são os que descobrem que nada têm. E por isso perdem aquilo que julgavam ter um dia. De modo muito específico, ele se dirige aos judeus que julgavam todos pertencerem a Deus apenas pela questão sanguínea, por serem descendentes físicos de Abraão. Então o Senhor diz: o meu povo é exatamente o que ouve e o que crê, e não aquele que julga pertencer a mim por algum tipo de causa ou por alguma relação humana. Mas o texto prossegue, e o Senhor então fala aos discípulos dizendo o seguinte: a vocês é dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos crentes é dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, a relação paternal que há entre nós. E quando o Senhor Jesus diz que a nós é dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora só se fala por meio de parábolas, o Senhor Jesus está tocando numa doutrina que para muitos é algo terrorista, mas que para Cristo é a manifestação do amor do Pai. Ele está falando da predestinação, da doutrina da eleição. O Senhor Jesus está dizendo que nós que ouvimos os privilégios, temos o privilégio de conhecer os mistérios do reino, assim como os discípulos, é porque é um sinal de nossa eleição. Deus escolheu ser nosso Pai e por isso se faz conhecido a nós. Ele fala então sobre essa doutrina preciosa, a doutrina da eleição. E ele diz que há um relacionamento entre a doutrina da predestinação e a responsabilidade humana. Isso é extremamente interessante quando Cristo diz isso, porque para muitos acreditam que Deus, ao escolher, ele faz de um modo ou não justo, ou como se estivesse passando por cima dos homens, como se devesse algo aos homens. Mas pelo contrário, Cristo diz que há uma relação, há um encontro entre a predestinação e a responsabilidade humana. Jesus diz que a decisão de escolher os homens compete somente ao seu Pai, por isso ele só revela a si mesmo, aos seus escolhidos. Mas do outro lado, da parte dos homens, da responsabilidade humana, Jesus disse que Deus lida com os homens como homens. E observe que ele enfatiza 3 coisas para nos distinguir como homens responsáveis, agentes morais, que se relacionam com Deus, tanto os que são eleitos como os não eleitos. Ele fala de ver, ouvir e compreender. Então ele diz que o Pai escolhe, é verdade, é algo soberano de Deus, mas a aplicação da eleição não é algo de maneira brutal ou mecânica. Deus trata o homem como homem no anúncio do Evangelho e na revelação da doutrina da predestinação. É interessante isso, né? Como Deus nos trata como homens quando nos apresenta a sua palavra. Ele espera então que nós o vejamos pela palavra,
o ouçamos pela palavra e compreendamos, ou seja, é a ideia de aceitar e crer na sua palavra. E é bem verdade que só irá ver Deus pela palavra, só irá ouvir Deus pela palavra e só irá aceitar e crer em Deus pela palavra os escolhidos. Entretanto, Deus não esconde ou não retém a palavra dos que não são escolhidos. O que acontece é que quando o Evangelho é pregado, o Evangelho revela os eleitos, mas também revela os que foram reprovados. E os reprovados se manifestam não sendo impedidos de ouvir Deus, mas os reprovados se manifestam não vendo Deus na palavra, não ouvindo Deus na palavra, não crendo em Deus na palavra. Então é algo muito interessante isso, e que precisa ser compreendido por nós, porque se nós temos o privilégio de conhecer Deus pela palavra, esse privilégio não é porque temos algo em nós, mas é porque nos foi dado. E então ele fala sobre a doutrina da graça, e como a graça e a eleição andam juntas, sem desprezar a responsabilidade do homem de ouvir o Evangelho e de responder ao Evangelho. Cristo então, se dirigindo àquela multidão e explicando aos seus discípulos, ele diz exatamente isso. Ele diz o seguinte: os eleitos ouvirão a palavra e haverá no coração deles uma chama, um fogo, algo que aquece a alma e que a leva a Deus. Os ímpios, os não eleitos, ouvirão a palavra e o coração responderá com frieza espiritual. Com frieza espiritual. Os eleitos responderão com calor. O coração é aquecido e então eles se revelam crendo. E agora lhe é dado mais e mais. Os não eleitos ouvem e revelam-se com frieza espiritual, desprezando ao Senhor. Por isso, o Senhor Jesus então disse aos discípulos: tudo se fala por parábolas, exatamente para distinguir aos que foram dados e para revelar àqueles que não foram dados. Cumprindo-se então a profecia de Isaías, de que o homem ouviria e não entenderia, veria e não perceberia, e ao ver e ao ouvir não compreenderia, revelando então o seu estado de morto em seus pecados e, ao final, de não escolhido para a salvação. Ao falar dessa forma, o Senhor Jesus então agora dirige-se aos discípulos e diz: bem-aventurados sois vós, porque ouvem e veem e compreendem. É bem verdade que os santos do Antigo Testamento de Jesus desejaram ouvir e ver o que vocês ouvem e veem hoje, mas não puderam. Entretanto, creram, ainda que por meio de sombras. Mas bem-aventurados sois vós, a quem isso é revelado. Então, ele encerra no verso 17, de forma abrupta, entra no 18 e diz: agora atendam a parábola. É importante compreender essa mudança, porque o Senhor estava explicando exatamente o seguinte: Deus não furta os homens de o conhecerem. O que a doutrina da predestinação nos ensina não é que Deus furta as pessoas de o conhecerem, é que somente alguns foram escolhidos para serem filhos, não foram todos. Somente alguns foram escolhidos para serem amados, não foram todos. Entretanto, como o homem é racional e responsável, Deus tem se manifestado a todos, dentro daquilo que o homem pode ver, ouvir e entender. E a resposta do coração vem mediante essas coisas. E aos que respondem com fé são os eleitos. Aos que respondem com frieza espiritual são os não eleitos. Isso certamente acalma o coração dos discípulos. Imagine eu e você estarmos lá naquele dia, as multidões estarem lá ouvindo Cristo e ninguém entendendo nada. Qual é a preocupação dos discípulos? Senhor, nossa igreja não vai receber nenhum membro esse ano, porque ninguém entende o que o Senhor fala. Só tem 12 mais um punhado de mulher.
Se fosse pela junta de missões, já tinha cortado a verba, né? Porque na nossa igreja, o cara tem que plantar uma igreja em 5 anos, né? Ou seja, ele tem que converter pessoas em 5 anos. Mas, então, dá para entender? Os discípulos estão, Senhor, tem um problema sério aqui. Se o Senhor quer que o mundo te conheça, está errado esse método de pregar. Porque o Senhor fala de uma maneira que as pessoas não compreendem. Então tem alguma coisa errada. Ou o Senhor não quer os homens, ou o método está errado. E o Senhor então apazigua o coração dos discípulos, e certamente o nosso, porque nós passamos, talvez, em alguns momentos da vida por aquilo, e Ele diz, não se preocupem, o método está certo, o conteúdo está certo, e a resposta daqueles que me ouvem também está certa. Só responde com fé os que creem. Só responde com fé os que foram destinados a crer. Só responde com fé os que foram escolhidos para serem amados por meu Pai. E por isso vós sois bem-aventurados, porque foram escolhidos para serem amados de meu Pai. Ao final eu vou fazer uma aplicação que mostra a questão do privilégio de sermos amados por Deus, com a resposta que damos à pregação da palavra. Prossegue o texto então, e o Senhor diz, agora atendam a parábola. Eu vou explicar a parábola a vocês. E então o Senhor Jesus diz o seguinte, existem 4 tipos ou formas de reagirmos à palavra. E é interessante essa colocação de Cristo, porque ele derruba uma tentativa velha de neutralidade, uma heresia, né, de que os homens podem agir de forma neutra para com a palavra. Isso é impossível. O Senhor Jesus disse, não existe neutralidade no homem. Ele vai sempre reagir ao que vê e ao que ouve de uma maneira. E ele então nos mostra como eles reagem, os homens reagem à palavra. E então o Senhor Jesus diz, quando vocês saírem para pregar o Evangelho, é possível que vocês encontrem corações endurecidos. Estes são os da beira do caminho. Corações endurecidos, não é? Corações endurecidos. Estes são os da beira do caminho. Corações cegos espiritualmente, que vendo o Salvador não reconhecem. Contemplando o Redentor não reconhecem. Então estes são os corações endurecidos, o da beira do caminho. É bem verdade, quem já morou na roça sabe que o caminho por onde as pessoas pisam para ir para o campo, não nasce mato, de tão solidificado que fica a terra. Então Jesus diz que existem pessoas que respondem ao Evangelho dessa maneira, de forma dura, coração duro, melhor dizendo. Então não aceita a palavra. Então fica fácil para Satanás tirar aquilo que foi semeado, ou seja, nem trabalho de fato ele tem de tirar aquilo que foi semeado. A única coisa que ele faz é lançar algo mais atrativo, a pessoa corre para lá e imediatamente então esquece daquilo que ouviu. Então esses são os da beira do caminho. Outra maneira de responder ao Evangelho, o Senhor Jesus nos diz, que é exatamente o solo rochoso. Esse já é diferente. Então Jesus diz que existem pessoas que têm um coração mais sensível, porém essa sensibilidade é muito pequena, mas há uma sensibilidade, ouvem a palavra, se alegram com o que ouvem, até pensam em fazer aquilo que ouvem com alegria, ouvem com um certo desejo, mas porque não têm fé, não frutificam. Estes são aqueles que são semeados em solo rochoso, onde a terra é pouca, não tem fé. Veja que o Senhor Jesus diz que por causa da palavra surge angústias, não é? No verso de número 21, perdão, surge angústia ou perseguição. Ora, quando nós ouvimos o Evangelho e Jesus diz que nós temos que morrer para nós mesmos, tomar a sua cruz e seguir, isso causa angústias, porque é mudança de vida. Então, quando as angústias por causa da palavra vêm, quando as necessidades de mudar por causa da palavra surgem, ou quando o coração fica atemorizado porque precisa tomar uma decisão bíblica e encontra a sua vontade que é oposta, por não haver fé, o indivíduo
rejeita a palavra e simplesmente dá as costas para Cristo. Porque não tem fé. Não há fé no seu coração. Coração que recebeu a palavra momentaneamente com alegria, ouviu com atenção, logo se esquece do que ouve, porque aquela palavra lhe trouxe angústia ou perseguição. Então a pessoa se escandaliza, ou seja, se choca, vê Cristo como algo ruim e o deixa. Como disse Paulo aos Coríntios, o Evangelho é para os descrentes loucura, mas para nós é o poder de Deus. Aplicando ou fazendo uma ligação com aquilo que aconteceu em Suzano, será que se nós fôssemos falar de Cristo para as pessoas que sofreram naquele atentado e mostrarmos a elas que Deus estava ali naquele lugar e que, ainda que nós não compreendamos o porquê que permitiu, mas Ele estava ali e bondosamente agiu, quem vai crer? Somente aqueles que de fato compreendem que o bem de Deus não limita-se apenas a esta terra, mas que alcança a vida por vir. Para muitos, se dissermos isso, seremos taxados como loucos. Não darão abrigo à palavra, porque não creem na suficiência e na soberania do nosso Deus e nos seus propósitos mais santos e justos, ainda que em algum momento Deus se utilize de algo ruim, como no caso de José, que para salvar Jacó e seus irmãos, Deus o permitiu ser vendido como escravo e depois ser preso, e 21 anos depois ter a oportunidade de manifestar misericórdia aos seus irmãos. Então, Jesus disse que homens ouvem a palavra e o coração é rochoso. De certa forma, no primeiro instante, ele é sensível, ele ouve, mas ao vir a necessidade de mudança, de abandonar o pecado, o estilo de vida do mundo, ele se escandaliza e deixa o Evangelho. O terceiro coração, disse o Senhor Jesus, é o que é cheio de espinhos. Cheio de espinhos. E é interessante porque no coração cheio de espinhos a palavra cresce. A terra é profunda, então há espaço para ela crescer. Mas tem um problema. O problema é que no coração cheio de espinhos existem muitos moradores além da palavra. Vários moradores estão naquele coração. E em determinado momento, alguns moradores irão sobressair-se sobre os outros. E o Senhor então disse quais são os moradores que vão ganhar o espaço naquele coração. Ele disse então no verso 22, naquele coração os moradores chamado fascinação das riquezas e os moradores chamado preocupação do mundo, eles sufocarão a palavra e eles tomarão aquele coração e a palavra ficará infrutífera. Então, Jesus disse que muitos homens ouvirão a palavra, aceitarão a palavra, ficarão com ela em seus corações, mas porque o coração está cheio de preocupações com esta vida e o desejo por desfrutar os prazeres das riquezas, torna a palavra infrutífera. E por isso, então, eles a abandonam, largam a palavra e preferem seguir com os espinhos em sua alma. O último, então, somos nós. Pelo menos espera-se, né? É a terra que não tem pedras, não tem espinhos, a rocha é bem profunda, então há bastante terra para as raízes descerem, e é uma terra fofa, onde a semente pode germinar com facilidade. E então Cristo disse que estes são aqueles que ouvem a palavra e compreendem a palavra e frutificam de 100 a 30 por um. Observe comigo que o Senhor Jesus está falando de reações para com a palavra. Reações.
E aplicando às nossas vidas, Jesus, na verdade, estava confrontando aquela multidão, perguntando a eles: em que tipo de solo você se enquadra? E trazendo essa mesma palavra a mim e a você nessa noite, a pergunta é a mesma, não pode ser diferente. Qual é o tipo de solo que eu e você nos enquadramos? Mas pastor, isso é um terrível engano, porque eu sou o último solo. A pergunta é, será? É possível, como crentes em Jesus Cristo, mesmo que salvos, habitados pelo Espírito, no nosso viver diário com o nosso Pai, nos esqueçamos do privilégio de conhecermos a Deus e de termos o seu amor presente em nossa vida? É possível, no ouvir da palavra, reagirmos à palavra com os 3 primeiros solos? É possível. Quem nunca, ao ouvir um texto que exigiu algo mais sério ou algo mais duro, imediato, algo que implicou em perda, quem nunca duvidou da palavra? Então, ao duvidarmos dela, significa dureza. Naquele instante, agimos com o coração da beira do caminho. Quantas vezes, no lar, nas discussões, esposo e esposa, a palavra diz: não saia da sua boca nada que seja torpe, ofensivo. E nós, com prazer, dizemos coisas contrárias a este mandamento. Fomos duros naquele instante. Coração insensível para com a palavra. Insensível. Quantas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas doenças, nas mortes, a palavra diz: o crente precisa estar contente em toda e qualquer situação. E contentamento é diferente de felicidade. Porque a felicidade, esse estado de euforia da alma, se dá pelas circunstâncias. Mas o contentamento é o equilíbrio da alma em confiar em Deus. Então, quantas vezes nas aflições da vida nossos corações não encontraram contentamento em Deus? Porque o nosso contentamento estava naquilo ou naquele que perdemos. Então fomos como solo rochoso. Fomos duros, cegos para com a palavra. Nos esquecemos do privilégio de sermos amados e conhecidos por Deus. E nos esquecemos do privilégio que foi dado apenas aos eleitos, de conhecerem os mistérios, os segredos do reino de Deus. Quantas vezes nós não já agimos como o primeiro coração, ou o primeiro solo, melhor dizendo, quando fomos falar de Cristo para outra pessoa, e procuramos rodear por vários lugares, quando na verdade o que precisávamos era apenas dizer: você é um pecador. E o salário do seu pecado é a sua morte, tanto física quanto eterna. E que se você não se arrepender, é isso que vai acontecer. Mas há um Cristo que pode te salvar. Quantas vezes nós não fizemos isso? Porque ficamos com medo da reação da pessoa. É um amigo, é um parente, é alguém que nós temos muita afeição. Então, naquele instante, nós preferimos ele e não a Cristo. E nos esquecemos da palavra. Quantas vezes já fizemos isso? Naquele momento nos esquecemos do privilégio que temos de estar no reino, de conhecer o Rei e mais ainda, de termos sido feitos seus filhos, filhos do Rei. Mas observando o texto, o Senhor Jesus também fala sobre corações rochosos, onde a camada de terra é muito superficial, implicando pouca fé. Quantas vezes nós também não já agimos assim com a palavra? Certa feita, eu estava pregando pregando em Provérbios, e falando sobre disciplina,
e alguns pais questionaram o método de Deus de afastar a estultícia do coração sob o argumento de que pode trazer algum tipo de consequência no futuro, de trauma no futuro. E conversando mais com esses pais, eles deram mais crédito, ou seja, creram mais na palavra da Supernanny do que do Deus que criou o coração dos filhos deles. Quantas vezes nós também não já agimos assim? A palavra nos disse, dependa de Deus em alguma circunstância da vida, e nós fizemos de tudo o que podíamos e o que não podíamos para não depender dele, porque não críamos naquilo que ele nos dizia, ou nos diz em sua palavra. Pouca fé. Pouca fé. Hoje, quando nós saímos de nossas casas para estarmos aqui, nós viemos para o culto por ser uma atividade de nossa fé, ou porque de fato, com convicção de alma, sabíamos que Deus, o nosso Deus, nos aguardava aqui. A palavra diz que Ele se encontra com o seu povo. Será que cremos nisso? Veja, é fácil taxar o coração dos outros como rochoso. Mas será que nós não temos cultivado um coração rochoso para com Deus e sua palavra, de pouca fé? Questão da providência, por exemplo. Quantas crentes não têm roubado a Deus seus dízimos, as suas ofertas, exatamente porque não creem que Deus é suficientemente poderoso para suster tudo aquilo que Ele precisa? Quantos crentes vivem atemorizados com a lei da Previdência, porque a segurança do futuro está no governo federal e não no Deus que criou todas as coisas? O nome disso chama-se pouca fé. Coração rochoso. Coração rochoso. Ao olharmos a parábola do semeador, o Senhor Jesus expõe de fato o privilégio que temos, mas também nos adverte sobre estas reações, porque elas são reações pecaminosas, reações do coração natural, do coração pecaminoso. E ao nos ensinar isso, Cristo quer que nós façamos exatamente como Ele nos disse. Os crentes são os de coração cheios da palavra, ouvem, compreendem e a colocam em prática. Eles experimentam a palavra no seu dia a dia. Esses dias, por conta de todo esse evento que aconteceu, eu pensando sobre, e se acontecesse conosco, como reagiríamos? E se fossem nossos filhos, de que maneira nós nos comportaríamos com Deus? Será que mesmo em meio a tão grande dor e lágrimas, nós ainda diríamos, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, que até mesmo um desastre como aquele em minha vida, sendo eu filho de Deus, mas aquilo irá prover algum bem para mim? Será que nós diríamos isso? Veja, por que dizermos tudo isso? Por que Cristo disse isso? Porque o Senhor Jesus está mostrando que o relacionamento dele com o seu povo é algo pessoal, é algo vivo, é algo de intimidade. Não adianta sermos como judeus que achavam que eram o povo de Deus, que de alguma maneira conheciam a palavra de Deus, mas que não a possuíam em sua alma. Não adianta esse tipo de relacionamento. Porque ele é frio, ele é morto. O relacionamento verdadeiro com o Senhor é aquele que é experimentado pelos dois lados. Deus que nos ama eternamente e nós que o amamos.
constantemente. E muitas vezes, pelo viver em companhia das coisas sagradas, deixamos de amar. Passamos a nos acostumar com a sua presença. E podemos cair nesse erro do coração rochoso e de pouca fé. Mas há uma outra resposta, e o Senhor diz que é um coração cheio de espinhos, cheios de moradores, e moradores fortes, vigorosos, que não desistem no primeiro embate. Ele diz que são as preocupações com a vida e o desejo de prazer das riquezas, de obter prazer com as riquezas. O Senhor nos adverte, dizendo que os homens muitas vezes o ouvem e reagem dessa forma. E é possível que nós, ainda que tenhamos Cristo, também venhamos a reagir assim para com Ele. Há outros moradores do coração. Moradores que são mais poderosos do que a palavra. Mas pastor, se eu não me preocupar com a minha vida, quem é que vai se preocupar? Às vezes é o que a gente diz, né? Deus vai se preocupar. Somos o seu povo, então Ele garante, como Ele diz no livro dos Salmos, que o guarda de Israel não dorme. Por que não dorme? Porque Ele se preocupa. Ele trabalha para guardar a vida do seu povo. Há muitos moradores que podem ocupar o nosso coração. Preocupações com a nossa reputação, por exemplo. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra você, vá até ele e diga a ele que ele pecou. Mas para preservar a nossa reputação, nós fazemos o inverso. Nós esperamos que quem pecou venha até nós, se humilhe, se prostre aos nossos pés, quase que em atitude de adoração, reconheça que não apenas pecou, mas que cometeu uma atrocidade, pecar contra você, nos exalte, nos coloque num pedestal e suplique misericórdia e graça por 1000 anos. E nós iremos julgar se vamos perdoar ou não. Veja se não há um morador no seu coração chamado preocupação com a reputação. Eu não estou dizendo que não é para cuidarmos do nosso nome. O que eu estou dizendo é que todas as vezes que obedecer a Deus implicar em nos humilharmos, lembre-se que os arrogantes são rejeitados, mas os humilhados são exaltados. Então, se verdadeiramente você se preocupa com o seu nome, se humilhe, porque essa é a promessa divina, não ao contrário. Pedir perdão para a esposa, para o esposo, reconhecer uma falha doméstica para com os filhos e etc., implica em fraqueza, implica em diminuição de nossa grandeza. Então, naquele momento e naquela área, a preocupação com o nosso bom nome foi maior do que o nosso amor para com Cristo e a sua palavra. E naquela área a palavra se transformou em algo infrutífero, porque havia um espinho gigantesco ali, uma árvore cheia de espinhos enorme ali, não a permitiu crescer. E em várias áreas podemos aplicar esta mesma palavra, em várias áreas. Às vezes, quando falamos sobre o egoísmo, todos julgamos que não somos egoístas, né? Mas o que é o egoísmo? Nada mais é do que amar a si mesmo mais do que a Deus e aos outros. Então, na verdade, nós somos sim egoístas. Essa árvore espinhosa precisa ser cortada todos os dias pela palavra e pelo Espírito. Porque, curiosamente, ela nasce e cresce diariamente dentro de nós.
E quando nós damos permissão para ela crescer, então ela sufoca a palavra. E a palavra se transforma em infrutífera. Veja, são preocupações com a vida. É o meu bom nome, é minha reputação, é o bem-estar físico e material da minha casa. Esses dias, conversando com um rapaz, casado há 10 anos, e não tinha filhos, e aí eu perguntando por quê, e a resposta foi que me fez quase que chorar. Não, porque nós estamos preocupados com toda a estrutura financeira e tal, queremos dar o melhor para o nosso filho, não queremos que ele sofra frio, nem fome, né? não sofra de desnutrição, nem de doenças. É uma resposta que me levou às lágrimas. Mas no final, era mentira. Ele estava preocupado com o bem-estar financeiro para abençoar o filho. Ele estava preocupado com o bem-estar financeiro que ele iria perder se ele tivesse um filho. É uma preocupação com a vida. Veja, a palavra diz: casa, tem filhos. O Salmo 127 é uma promessa de que os filhos são herança e de que Deus vai abençoar o seu povo. Mas muitas vezes a preocupação com a vida é maior do que a promessa de Deus. E quando em todas as áreas da nossa vida nós permitimos que esses espinhos cresçam, o que acontece é exatamente isso. Que nós encontramos mais bem em todas as coisas do mundo que nos vêm aos olhos, e encontramos prejuízos na palavra. E quando fazemos o juízo de valor, nós preferimos as coisas do mundo, abandonando nossa alma a um grande matagal de espinhos, chamados pecados. Você já se imaginou num matagal de espinhos, sem poder se mover para lado nenhum, porque eles vão te ferir? Pois se não vigiarmos nosso coração, é assim que ele ficará. Se permitirmos que as preocupações com esta vida e o desejo do prazer das riquezas, dos bens materiais de um modo em geral, ambições e etc., sejam aquilo que ocupe o nosso coração, seja aquilo que de fato ocupe nossa vida. Como devemos então responder à pregação da palavra? Como devemos nos relacionar com o nosso Deus, que é nosso Pai? Como devemos então responder a Ele, Ele que nos escolheu? Antes do mundo existir, Ele já nos amava. Como devemos então responder a tudo isso? Ele então diz que nós devemos ser como a terra boa. Ouve a palavra e a compreende. Percebe que nos outros corações o Senhor explica por que os corações, as terras são ruins. Ele diz que é à beira do caminho, ele diz que é rochoso, ele diz que tem espinhos. E ele explica o que cada uma dessas coisas significa. Mas quando ele trata do coração bom, da terra boa, ele só diz que ouve e compreende. Percebe que ele não diz mais nada sobre isso? Dá para perceber que não há descrição do coração bom. Ele não diz que a terra era boa porque era plana, porque era fofa, porque não. Ele só diz que ouve e compreende. Sabe por quê? Porque um dia nós fomos como os outros solos. E foi exatamente pela ação do bom Espírito que nosso coração se transformou em bom solo. A terra não é boa por si mesma, mas o Espírito a fez boa para com a palavra. Então isso significa dizer que a única maneira de permanecermos como bom solo é nos apegando, é nos atracando verdadeiramente ao Espírito de Cristo e a sua palavra.
Porque se nos distanciarmos 1 milímetro que seja do Espírito, nós corremos o risco de termos reações pecaminosas como as outras. É o Espírito que opera e transforma-nos em bom solo, um solo receptível para com a palavra, um solo receptível para com aquele que nos ama desde toda a eternidade. É o Espírito. Então veja que quando nós decididamente ouvimos a palavra e nos entregamos aos cuidados do Espírito de Deus, nós iremos reagir com fé. Nós iremos reagir com fé. E o que nós iremos experimentar diariamente é o crescimento da palavra, ou seja, é o crescimento do reino de Deus dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida, dentro do nosso próprio coração. Nós iremos verdadeiramente experimentar um relacionamento íntimo com o nosso Deus diariamente, nas coisas mais simples e nas mais complexas de toda a nossa vida. Percebe que o que Cristo quer nos ensinar é que a doutrina da eleição, ao invés de conduzir-nos à soberba e orgulho, conduz-nos à submissão e dependência ao Espírito. Percebe que o que Jesus está dizendo aos seus discípulos não é, olha, estufem o peito e arrogantemente se alegrem porque eu vou revelar a voz e não a multidão. Mas percebe que ele simplesmente está dizendo que o privilégio de conhecer Deus não pode nos levar ao orgulho e à soberba, à presunção, mas à dependência, à submissão. Ora, se foi Deus que me escolheu antes mesmo do mundo existir, por que não irei eu confiar o destino da minha vida, tanto nesta terra quanto na próxima, a Ele? Se Ele me escolheu para amar antes de todas as coisas, por que razão duvidaria eu do bem de Deus na minha vida, ainda que eu sofra por causa desse bem? Por que razão iria duvidar eu do bem de Deus na minha vida? Ainda que isso me traga algum sofrimento, porque na nossa luta contra o pecado nós sofremos. Nós sofremos. Não é fácil se humilhar, porque naturalmente o desejo do coração é se exaltar. Não é fácil depender do Senhor, porque exige fé, porque naturalmente o que é mais agradável a nós é viver pelo que enxergamos. Confiar no nosso salário parece-nos ser mais digno do que em Deus, que garante que não nos faltará o pão sobre a mesa. Entende essas coisas? Às vezes, nossa vida cristã parece que está muito pálida, né? É como se nós não sentíssemos Deus na nossa vida. E aí, então, muitas vezes, e é por isso que talvez tenha surgido várias denominações pentecostais, querendo subterfúgios para sentir Deus. Mas, na verdade, Jesus disse que para sentir Deus, não precisa de subterfúgio, precisa de dependência, de submissão ao Espírito e à Palavra. Precisas crer na Palavra, precisas entregar-se à Palavra. Jesus perguntou à multidão por meio dessa parábola: em que solo você se encaixa? E todos os dias devemos nós nos perguntar: qual desses solos meu coração tem sido para com Deus e Sua Palavra? Pense nisso. E certamente, sem nenhuma sombra de dúvida, nós experimentaremos no nosso dia a dia mais e mais do nosso Deus.
Sabe quando aquela pessoa querida chegar até nós e falar sobre futebol no domingo? Com ousadia e amor nós diremos a ela: olhe, no domingo eu tenho um compromisso inadiável. Eu vou me encontrar com a pessoa que mais me ama no universo. Por isso eu não posso ir. Sabe aquela pessoa que certamente se chegará a nós querendo justificar o massacre de Suzano com os argumentos mais fúteis possíveis, e nós diremos a ela: olhe, o que o Senhor Jesus nos diz na palavra é que aqueles meninos agiram movidos por desejos malignos. E isso é um testemunho de que o homem é pecador. E que a única explicação para eu e você não fazer aquilo é a graça que nos refreia. É a graça que nos impede. Mas não concordar ou ficar calado, que é a mesma coisa de concordar. Ou dizer, quem sabe, talvez, que é a mesma coisa de concordar com algo errado, negando a palavra. Faça isso, apenas a título de exemplo, e você sentirá verdadeiramente o poder da palavra e do Espírito. Verdadeiramente o poder da palavra e do Espírito. Eu quero concluir dizendo aos irmãos o seguinte: nós temos um grande privilégio de sermos amados por Deus e de conhecermos Deus. Se Ele não quisesse, nós não conheceríamos, ainda que desejássemos. É o que o Senhor Jesus disse. Então, saber dessa verdade deve me impulsionar, deve me levar a submeter-me à palavra e ao Espírito. Significa dizer que ao despertar pela manhã, se o Senhor assim nos permitir, haja uma decisão em nosso coração de corresponder a esse amor, obedecendo a palavra e desfrutando da companhia e da presença dele em nossa vida. Não importa o que aconteça, os perigos que surjam, as ofertas que se lancem diante de nós, mas decididamente fizemos uma escolha: sentir Deus na segunda-feira, na terça, quarta e assim sucessivamente. No trabalho, sim. Nos estudos, sim. Em casa, sim. Dormindo, sim. Porque a nossa decisão foi submeter-nos à palavra. Então ela diz: não mintais, não mentiremos. Não roubais, não roubaremos. Sede misericordiosos, seremos. Ore pelos que vos perseguem, oraremos. Não queira agradar os outros, agrade somente a Deus. Então não faremos nada para outro que seja pecaminoso. E assim sucessivamente. E nós experimentaremos dia a dia, minuto a minuto, ocasião a ocasião, a doce presença daquele que nos ama desde os séculos sem fim, o Deus triunfo. Que o Senhor seja conosco e que nosso coração constantemente seja o último, o que frutifica a 100, a 60 e a 30 por um, que é exatamente isso: viver a palavra. Vamos orar? Senhor, ouve nossa súplica e atende-nos. Abençoa o teu povo. Instrui-nos como o Senhor tem feito, a fim de amarmos cada vez mais o Senhor e a sua palavra. Não nos deixe, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai, entregar nossas almas aos espinhos deste mundo, ou à dureza da própria carne, ou à cegueira do coração. Não nos permita. Pelo contrário, que verdadeiramente nossas almas encontrem gozo pleno apenas em Ti.
E que seja qual for a situação a ser vivida por nós, que em toda ela vivamos pela fé e por fé na sua palavra e na dependência do seu Espírito. Abençoa o teu povo. Conforta, consola, encoraja o teu povo, ó Deus, para iniciar essa semana com fé e com dependência, a fim de fato, refletirmos a luz do mundo, a luz de Cristo ao mundo, para a glória do teu nome, para a honra de Cristo, para a revelação dos eleitos do Senhor. Em teu Filho, Senhor Jesus, é que oramos. Amém.